a importância da coluna reta. Fechar os olhos, quem se sentir confortável. Respirar de forma consciente. E nessa consciência, saber que além de um movimento fisiológico, físico, nós estamos também na respiração de forma consciente, fazendo uma profunda conexão com a nossa origem primeira, com o sopro divino e a divina Ruá presente em nós, no nosso ser, nos nutrindo, nos sustentando. Deus, quando nos criou, na narração no livro do Gênesis, né? Ele soprou nas narinas e aquele ser se tornou um ser vivente. E esse ser somos nós hoje. Sustentados, nada mais, nada menos, pela ação de Deus em nós. Eu vou colocar uma música de autoria das nossas irmãs, irmã Claudiana, irmã Ignalda, que vai falar dessa casa, dessa tenda. E vamos nos sentir muito à vontade nesse lugar que é tão sagrado, que é a nossa vida, a nossa história, o nosso ser, a nossa existência, com todas as experiências que nós carregamos dentro de nós, e faz parte da nossa história. Depois da música, vai tocar um sino, e eu convido para que a gente possa meditar durante 5 minutos, respirando de forma consciente, repetindo o mantra, não se deixar dominar pelos pensamentos, né, porque meditar não é esvaziar a mente, mas é não deixar se dominar por ela. Quando vier os pensamentos, traz a atenção para a sua respiração, a divina Ruá, que faz companhia para nós de maneira amorosa, cuidadosa, protetora, e também uma presença de cura para a nossa existência. Irmã, eu não sei se a senhora colocou a música, mas nós não estamos conseguindo ouvir, não. Não? Não. Pelo menos eu não. Foi bom que você avisou, obrigada. Deixa eu colocar mais perto aqui. Você me dá um oi, tá? Tá bom. Sim, Tá Mário. bem longe a música. Eu não sei se sou eu, pessoal. Vocês estão conseguindo ouvir alguma coisa? Está muito longe o som, Magno. Não, realmente está longe, bem distante. Eu faço de conta que estou escutando. Deixa eu só Agora ver. me parece. Ah, não. Os demais também não estão ouvindo? Não? Engraçado. Espera lá um pouco. Eu também não estou ouvindo nada. Então, nós vamos ficar com a música do silêncio mesmo. A mim vocês ouvem, né? Ouvem bem? Sim. Tá.
Muito bom. Ah, então, beleza. Então, é porque hoje nós vamos escutar a música do silêncio. 5 minutos. Vamos ver se consegue ouvir o sininho, se não, tudo bem. Eu volto a falar com vocês daqui a 5 minutos, tá bom?
fazer a respiração profunda pelo nariz, soltando o ar pela boca. Sentindo o nosso corpo, inspirando mais uma vez, enchendo bem os pulmões. Soltando. Mais uma vez, inspirando. Deixando ecoar dentro de nós o nosso desejo de sermos o melhor de nós mesmos, que a nossa luz possa brilhar. Como disse Jesus, brilhar para que a nossa vida seja um canal da revelação da presença do Criador no mundo. E que, com isso, Deus seja louvado. E eu estou aqui na casa onde a Santa Paulina viveu, e ela tinha um propósito de vida, e deixou para nós, para a congregação, que é de tornar Jesus conhecido, amado e adorado. Mas era de forma também muito prática. Sobretudo, cuidando das pessoas, sendo sensível e disponível. E um dos caminhos, né, da congregação, que a gente diz que está no carisma da congregação, nesse servir, é o cuidado ligado à saúde. E o centro de vida tem sido, especialmente, né, temos outros espaços, mas aqui nós estamos falando do centro de vida, tem sido esse grande portal de passagem para chegar a tantas pessoas. E hoje, né, nesse projeto das 7 portas, podendo chegar até vocês. Então, nesse desejo, nós vamos fazer o nosso momento. Eu vou projetar algumas imagens, poucas palavras, mas imagens para a gente ir conversando. Nós vamos fazer 2 momentos. Vamos fazer uma primeira fala, de forma breve, depois uma pequena pausa para algum comentário, alguém que queira retomar alguma ideia, alguma imagem, também, se quiser complementar, né, a partir da sua experiência, vamos fazer essa pausa para a gente conversar. Depois, nós damos continuidade no conteúdo, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar projetando aqui para nós, só um momento. Ok. Muito bem. Então, nós temos aqui essa imagem, eu convido para que nós possamos contemplá-la. Nós temos aqui uma imagem muito singela, né? Muito simples, muito terna, e é um espelho da nossa existência, ao menos daquilo que a gente sonha. Nós temos essa plantinha a desabrochar, nela nós estamos, no nosso processo de busca, de desejo, de crescimento. Temos ali uma mão que está cuidando dessa planta. A gente vê que foi regada, foi molhada. E essa é a nossa parte, né? A busca, esse desejo desse cultivo. E sobre esta plantinha que está desabrochando, nós temos esses raios, a luz, a presença divina do Criador que continua a nos acompanhar, a nos abençoar, a nos proteger, a nos nutrir, né, para que nós possamos desenvolver cada vez mais
à sua imagem e semelhança, assim como é o desejo dele. Gestão de si é esse movimento de duas vias. O meu cuidado, o meu reconhecimento pela grandeza da minha existência como dom de Deus, e, ao mesmo tempo, a graça divina que está sobre mim, que me conduz. Não estamos sozinhas, muitas pessoas fazendo conosco esse mesmo caminho, e essa bênção de Deus para todos. Por isso, nós somos um chão sagrado. A vida em nós, a presença de Deus, do Criador em nós, nos torna pessoas sagradas, nos torna um chão sagrado. Essa imagem é do livro do Êxodo, de Moisés, quando ele escuta, ele vê uma chama, uma sarça ardente, um fogo, e desse fogo sai essa voz, e recordando, né, que o chão que ele está pisando é um chão sagrado. Eu me sinto como Moisés diante de vocês aqui, mesmo que virtualmente, mas reconheço, né, e honro a presença de cada um, cada uma, como sendo esse chão sagrado, por tudo que vocês viveram. Por tudo que vocês viveram, né? Por tudo que nós vivemos, nossas experiências, nossos acertos, nossos equívocos também, tudo isso se constitui naquilo que nós somos hoje. Tire a sandália dos pés, porque o chão que você está pisando é um chão sagrado. Talvez aqui, a partir dessa frase, a gente pedir a graça a Deus de que nós tenhamos, né, a nossa consciência, maior consciência diante da vida do outro, da outra, diante da natureza, que é um chão sagrado também, e que nós somos convidados a proteger, a cuidar, porque dela nós fazemos parte, né? E o nosso maior patrimônio, quando nós falamos da gestão de si, é exatamente esse vínculo com o Criador, que nós não temos uma finalidade em nós mesmas, enquanto pessoas, mas porque nós estamos aqui por um propósito maior. E enquanto nós estamos fazendo esse caminho de peregrinar, de fazer essa passagem, nós vamos deixar a nossa marca, o nosso registro, a nossa marca pessoal. Nós vamos deixar a nossa impressão digital no mundo. E só nós podemos deixar. Por mais que nós tenhamos pessoas que nós admiremos, que elas são importantes para nós mesmos, né, as irmãs da congregação, nós temos como fundadora Santa Paulina, uma mulher extraordinária. Ela passou, deixou a marca dela, a impressão digital dela no mundo, mas, por mais que a gente esteja na mesma congregação, vivendo o mesmo carisma, nós não podemos, nem é possível, vivermos a vida dela. Graciema, irmã Ilza, que está aqui também, eu, todas, vamos deixar a nossa marca, porque o projeto é pessoal, é para cada um, né, mesmo que no comunitário. E assim cada um de vocês, né, vão passando por esse mundo, fazendo a sua história e deixando a sua marca pessoal. E aí, aquilo que a gente tem de mais sagrado, né, que é essa essência divina em nós, e a partir desse lugar do eu sou,
nós somos chamados e chamadas a sermos o melhor de nós mesmos. A nossa melhor versão. O nosso projeto, o nosso caminho, né? É para que a gente, cada dia, ou, né, que a gente faça da nossa vida esse processo de desenvolvimento para que nós possamos sair desse mundo deixando uma marca positiva, através da qual nós seremos lembradas por muitas pessoas. Na entrada do Centro de Vida, Maria Clarice, quem já esteve lá pessoalmente, tem essa pergunta: quem sou eu quando estou no melhor de mim? Quem sou eu? Quem que é a Mônica? Quem que é a Irma? Quem que é o Benedito? Quando está no melhor de si mesmo? Essa pergunta, ela nos leva a esse lugar, de que é possível a gente fazer esse caminho do melhor. E a gestão de si é isso. É a gente descobrir os nossos potenciais, as nossas forças, né? E também as nossas fragilidades, e aquilo em que nós podemos ser melhor, né? Crescer, se desenvolver. E essa imagem seguinte, aqui vai nos lembrar, né, que nós vivemos, né, nós somos esse campo energético, nós estamos nessa condição humana e que nós mudamos, seja pelo estado de humor, seja pelo estresse, seja por uma preocupação, e nós podemos, e com certeza, todos nós aqui já experimentamos, né? Momentos em que nós, como essa imagem aqui, nós nos sentimos pessoas inteiras, presentes, vibrando positivamente, com os pensamentos ordenados. Também nos reconhecemos tantas vezes nessa outra imagem, quando nós nos deixamos envolver, né, pelo estresse, pela ansiedade, pelo medo, pelas incertezas que a vida nos traz. E essa imagem, quando a gente olha sobre a gestão de si, a gente sabe, né, que a vida é esse movimento. Ora eu estou aqui, ora eu caminho para a integração. De repente eu me surpreendo, né? Acho que vocês já fizeram essa experiência. Às vezes nós acordamos, né? Eu acordo, tô bem, me sinto bem, minha frequência vibracional está positiva, e às vezes eu nem tenho consciência, de repente algo mudou. E aí a gestão, quando nós falamos de gestão de si, é exatamente isso. Me reconhecer em que lugar eu estou e o que é necessário fazer para que eu busque de novo voltar para casa, voltar para o meu eixo, para eu me sentir inteira. Quem sou eu quando estou no melhor de mim? Certamente nossa energia, ela vai estar nesse equilíbrio. Vou conseguir viver sempre assim? Não. Porque a nossa vida é esse movimento. Nós estamos sempre fazendo essa passagem. O que é mais importante? É a consciência de saber onde que eu estou. Sobretudo, quando eu não estou bem. Quando algo em mim está nesse emaranhado de coisas, né? E fazer esse processo de buscar o melhor de mim mesmo, de buscar essa integração. E a gestão de si fala nisso.
Porque a gestão de si é esse cuidado do ser. Antes de tudo, cuidar da saúde. Abrindo 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, aqui tem 7 portas. Quantas oportunidades nós temos? 7 portas. 7 possibilidades de nós nos cuidarmos. E depois, nós vamos falar das ferramentas da gestão de si, que também são portas para o nosso cuidado. Antes de tudo, cuidar da saúde, do que não é doente em nós. Cuidar do ser, do sopro que nos habita. Essa consciência do sopro que está em nós. Não nos desconectarmos dessa presença. Por isso, nós somos convidadas, como pessoas, a desenvolver esse olhar holístico sobre nós mesmos. O holístico nesse sentido do todo. Olhar para todas as dimensões da qual está em mim. E essas dimensões, elas podemos, chamar, dar nomes, e aqui tem algumas. Minha dimensão física, o corpo, meu corpo físico. Como eu estou aqui. Outra dimensão, nessa visão holística, que faz parte de mim, é o corpo mental, emocional. Como é importante desenvolvermos habilidades para cuidarmos da nossa mente. Quando a gente fala mente, emoção, está tudo muito ligado, né? Uma mente muito agitada, uma mente com muitos pensamentos negativos, naturalmente vai me levar para despertar os sentimentos também negativos, na mesma frequência. Pensamentos muito negativos, os meus sentimentos, as minhas emoções também vão vibrar numa frequência muito baixa. O corpo, intuição. A intuição é esse saber pessoal. É uma sabedoria que nós temos, que nós trazemos conosco. Não é uma sabedoria racional. A razão está na mente. A intuição está na nossa existência. Quando a gente fala desse corpo da intuição, é uma força que tem dentro de nós. É semelhante a um corpo físico quando fere, né? Quando a gente sofre um corte, a gente não fica lá apertando para fechar. O corpo, por ele mesmo, tem as suas defesas e vai fazendo o processo de cicatrização. Na mesma forma da nossa vida. Quantas vezes, nós temos consciência de que estamos passando, por um sentimento, ou tristeza, um ressentimento, e às vezes a gente vai dormir e no outro dia nós acordamos bem, sem aquela dor, sem aquele sentimento nos acompanhando. Por quê? Porque existe uma força em nós que luta em nosso favor. Quando o nosso corpo físico entra no adoecimento, é porque essa força intuitiva em nós já usou de todos os recursos para nos curar. Outra dimensão é o corpo energético, refletido nessa imagem aqui. Nós somos energia, tem um filme, energia pura. Nós somos, sim, essa composição, o nosso ser, é energia. Desde o pensamento, tá, pela física quântica, comprovado de que o nosso pensamento, ele emite essas ondas, cria esse campo energético.
e todas as outras coisas, né, da nossa vida. E a outra dimensão aqui mencionada é a dimensão da bem-aventurança, que é a dimensão da espiritualidade, porque se a nossa origem é o espírito, é a divina Ruá, é o sopro, nós carregamos no nosso DNA, na nossa existência, né, essa dimensão da espiritualidade. E a dimensão da espiritualidade profunda, né, que perpassa toda a nossa vida, toda a nossa existência. E quando nós falamos em espiritualidade, vale lembrar que nós não estamos falando da nossa escolha religiosa. A nossa escolha religiosa é um caminho que alguém me ensinou, na maioria os nossos pais, ou por outros caminhos eu descobri, por outras formas eu descobri, que são caminhos, possibilidades, né, através da vivência com outras pessoas, que vão me ajudar a viver a minha espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela precede a nossa escolha religiosa. Mesmo não sendo uma pessoa ligada a uma igreja, a uma religião, mas, na essência, nós somos seres espirituais, né? Tem até um autor que diz que nós não somos seres humanos fazendo uma experiência espiritual. É o contrário. Nós somos seres espirituais fazendo uma experiência humana. Se me perguntar qual dessas dimensões aqui devo cuidar mais, é a mais importante. E aí, nesse sistema, nessa visão, não existe hierarquia. Não existe o mais importante, o menos importante. A comunhão de todas essas dimensões é fruto do cultivo e do cuidado, né, de cada uma delas que nos constitui. Quando eu cuido do meu corpo físico, naturalmente eu estou cuidando da minha dimensão espiritual, do meu corpo energético, da minha intuição, do meu mental. Por isso, a proposta do retiro que acontece no Centro de Vida Madre Clarice tem ajudado tantas pessoas, tem tido um alcance tão grande na vida de quem vai fazer a experiência. Porque a proposta é exatamente essa, né? Um retiro holístico terapêutico, utilizando de várias terapias, trazendo esse olhar para o todo do ser humano. Evidentemente que a força propulsora desse cuidado, desse retiro, é a dimensão espiritual. Uma palavra do Papa Francisco sobre gestão de si. Claro que a carta lá não vai falar em gestão de si, né? É uma carta sobre a santidade. Uma carta que ele escreveu sobre a importância da santidade, de vivermos a santidade. Ele, olha que beleza que ele diz. Tu precisas conceber a totalidade da tua vida como uma missão. A totalidade da tua vida como uma missão. Quando nós falamos em missão, nós estamos falando também do servir, de ajudar as pessoas. São Paulo diz que há muito mais alegria em dar do que receber, né? A gente sabe disso, mas aí o Papa vem e diz, mas a missão não é só servir aos outros, mas também servir a si mesmo, nesse cuidado da vida como um dom. Muito bem, uma pausa aqui, deixa eu ver, olhar vocês, tem gente dormindo? Deixa eu parar um pouquinho a apresentação.
Porque aí, se alguém tiver cansou, toma um golinho d'água, né? Para despertar. Enquanto isso, vamos ouvir outra voz, dizendo alguma coisa, pode retomar daqui, algum item importante, destacar, reforçar, mas também da sua experiência. O que é que nós gostaríamos de lembrar a partir disso aqui? O que é que veio no coração, na mente? Irma? Ô, Mônica, quando você estava falando, né, eu pensei no tempo que eu estive aí, não em você, né, lá na Graciema, no centro de vida, com o meu esposo. Ele já estava vivendo um momento terminal, quase, né, que ele estava com câncer de pâncreas, e antes de ir para lá, ele estava, assim, muito agitado, né, e mesmo dentro, quando ele chegou, ele não largava o celular, né? O relógio dele sempre apitava a hora, porque ele era uma pessoa de muitos compromissos, né? Então, eu achei que a nossa ida aí valeu, não trouxe a cura dele, né? Que ele faleceu, mas levou para ele assim uma tranquilidade para que ele pudesse fazer a passagem, sabe? Então, foi muito importante para nós dois, né? E principalmente para ele, porque ele passou a ficar assim, bem mais sereno e enfrentando algo que é o mistério, né? É o mistério que todos nós vamos alcançar algum dia. Irmã, obrigada. Eu lembro muito de vocês, né? Lembro dele, era advogado, né? Sim. Né? Lembro. E gratidão, muita gratidão a vocês. E quantas vezes, né? Assim, a gente via as pessoas nessa experiência e depois saía curadas, né? Uhum. Mas não era cura, como você falou, né? Essa cura superficial, né? Do físico, mas é uma cura muito mais profunda, né? Ali no centro de vida, nós, né? O tempo que eu passei lá, e Graciema, todos esses anos, quantas coisas bonitas a gente viu acontecer na vida das pessoas. É porque a Graciela, ela toca, né? Lá no fundo, assim, ela não tem. É impressionante, é impressionante. Obrigada. Bem, obrigada. Benedito José levantou a mão, está com a palavra. Eu estava aqui pensando na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala que somos seres com corpo, mente e espírito. E, em determinado momento, ele fala como é difícil você separar esses três entes. E assim, agora que eu vim entender como é que quando a gente dá uma ênfase maior a um aspecto desse, a gente desequilibra muito. Não é nem só maior, é quando a gente dá uma ênfase só a um aspecto, ou a dois, a gente adoece muito, porque se a gente for ver também enquanto a gente está aqui encarnado, se a gente não tiver equilíbrio, for cuidar só do corpo, a gente fica uma pessoa desalmada, morta em vida. Mas também se a gente for ficar só pensando e falando e agindo com o espírito que ainda não está maduro, preparado para isso, o corpo também padece. E aí fica um lunático. E agora que eu estou juntando as coisas. O que São Paulo quer dizer. Obrigada, Benedito. E aí a importância, né, desse olhar mesmo holístico, né? E saber que nós somos muito mais do que nós aprendemos, né? Porque também é da nossa cultura, né? Valorizar mais o corpo, cuidar do corpo. Eu vejo, às vezes, né, assim, eu tenho a oportunidade de conviver com as nossas irmãs idosas, aqui na nossa casa. Tem uma com 99 anos.
como que nós chegamos, né, a essa idade? E aí, quando eu vou com elas lá, é uma escola. Porque hoje, a maioria, né, as que estão sendo cuidadas já estão nessa casa porque tem um limite físico. E aí a importância da gente compreender a vida para além do físico, do utilitário, do fazer, né? E aí, quando a gente tem essa consciência de algo maior, mais amplo da nossa vida, isso vai dar muito mais sentido também para nós. Senão, no dia que a gente não puder mais com o corpo físico, aí é o que acontece, né? Muita gente fica triste por essa limitação. Quando a gente amplia o nosso olhar, aí a gente vai dizer, aqui eu não posso, mas agora eu posso muito mais aqui porque eu não tenho mais tanta ocupação, né? Mais alguém quer falar? Partilhar? Ó, bom, tudo isso que você falou, Mônica, é de uma profundidade muito grande, mas pegando ali as dimensões, é muito importante quando a gente percebe aquilo que você falou, da parte das emoções. Por quê? A emoção, tanto positiva como negativa, ela como que é uma fotografia que a gente tira, e aí, se a gente, o tempo de revelar as fotografias, que agora no celular é diferente, né? Aí ela se revela, ela se mostra no físico. Então, cuidar do físico é uma espiritualidade muito forte. E nós sabemos que muitas e muitas vezes, quando nós começamos a trabalhar o nosso corpo fisicamente, eu estou aqui no sítio agora com um grupo aqui, e hoje eu quis fazer uma sessão de respiração. Por quê? Porque a emoção que já está manifestada no físico, com um sintoma, aqui, né, com alguma deficiência já, a respiração é um dos caminhos mais rápidos da gente poder eliminar, curar esse sintoma físico. Então, hoje à tarde, eu me dei o direito ao chegar aqui no sítio, eu primeiro fui na capela e fiz 1 hora de respiração consciente. Aí, depois que eu fiz 1 hora de respiração consciente, eu estava preparada para pegar o grupo e fazer 1 hora de respiração consciente com o grupo. E a gente percebe quanta coisa vai acontecendo com 1 hora de respiração. É claro, não precisa fazer 1 hora. No Bom Dia, que eu acho que vocês estão assistindo de manhã, todo dia eu trago uma respiração diferente. Hoje eu trouxe aquela respiração que a gente chama de 20 conectadas, 4 respirações rápidas e uma longa, repetindo várias vezes. Se a gente fizer só isso durante o dia, muitas vezes uma emoção que eu tenho negativa, fazendo essa respiração, é um sopro divino que chega até nós. A gente vai percebendo que aquela emoção ou aquele sentimento, ele vai mudar e a gente vai se sentir diferente. Então, eu acho que é muito importante, todas as dimensões que você colocou são importantes, mas se nós observarmos essa emoção, quer dizer, esse sentimento, o que ele causa em nós, isso é muito importante. Ok? Obrigada. Obrigada, Graciema. Muito obrigada. A respiração, ela tem uma ligação muito
muito direta com a espiritualidade, né? Porque o espírito, o sopro... Esses dias eu escutei uma pessoa dizer, quando que eu sei, como é que eu sinto que eu estou vivendo a minha espiritualidade? Não estou vivendo só a minha religião, os preceitos. E a resposta foi, a espiritualidade, ela tem uma força transformadora. Se você, na sua vivência, sente que é transformado, né? Quer dizer, isso que a Graciana falou, né? Das próprias emoções. Se na minha oração, no meu jeito de rezar, no meu jeito de respirar, acontece a mudança, aí sim, ali a espiritualidade, né? A força da espiritualidade nos transformando. E aí a respiração é essa presença mesmo, né? De Deus em nós. Quando feita de maneira consciente, ela tem uma força muito grande. O seu Nestor, que está aqui, né? Só uma palavrinha, esse dia fui surpreendida com a presença do Nilton. O Nilton, a Ju, o André e a Ana. Eu estava aqui na recepção e chega um casal para saber do nosso serviço, e aí ele olha para mim e disse, mas eu conheço. Aí a Juliana entrou, olha, a irmã lá do Centro de Vida. Foi muito bom, viu, seu Nestor? Recebê-los aqui na nossa casa. Muito bem, vamos dar... Seu Nestor, o microfone do senhor está desligado. Consegue ligar para ouvir? Seu Nestor, vê se o senhor consegue ligar o microfone. Nós não estamos ouvindo o senhor porque o microfone está desligado, seu Nestor. Será se ele consegue? O senhor consegue ligar o microfone? Que eu não consigo daqui, acho que o Magno também não consegue de lá, né? Ah, uma pena, né? Não, ligar o microfone eu consigo não. Não consegue, né? Só consigo desligar. Mas tá bom. Vamos seguir, então. Valeu a intenção ali, né? Vamos, mais uns 20 minutos de conversa. Vamos voltar à tela. Agora, nós vamos conversar sobre as ferramentas para a gestão. Ferramentas, porque, assim, como eu sou da área da administração, a gente, no mundo, né, corporativo, a gente tem as ferramentas para fazer a gestão dos nossos projetos, dos nossos negócios. E aí eu utilizei a mesma expressão, ferramentas. No projeto aqui, no programa, chama de portas, 7 portas, né? Então, vamos lá, eu vou trazer de volta a nossa imagem aqui na tela. Ferramentas para a gestão de si. Vocês vão perceber que algumas vão coincidir com as portas que vocês estão abrindo a cada semana. Nós já falamos bastante da dimensão da espiritualidade. Dentro da espiritualidade, gostaria de deixar um item como uma possibilidade assim muito poderosa, que é a prática da meditação. Nessa prática da meditação entra essa parte do silêncio, a prática, o exercício do silêncio, de escutar o silêncio, de permitir que o silêncio tome o seu lugar, né? Então, a prática da meditação, no nosso caso, a prática da meditação cristã, que é a que nós divulgamos também aqui na nossa casa, nós temos um grupo de meditação online e temos um grupo de meditação presencial. E o terceiro grupo
de meditação é o grupo com as irmãs idosas, as irmãs que estão doentes, que estão sendo cuidadas aqui na nossa casa do lado. E é impressionante de ver o quanto que a meditação ela tem esse alcance. São irmãs que estão com 60, algumas até com 70 anos ou mais de vida consagrada, e aí, diante dessa prática tão simples da meditação, ela se encanta. Toda semana eu vou lá, tenho esse privilégio de me reunir com elas para fazer silêncio. Na verdade, não é fazer silêncio, né? É deixar que o silêncio tome o seu lugar. Quem somos nós para fazer silêncio? Silêncio é um dom, né? O que a gente pode é, através da meditação, acalmar, aquietar o corpo, buscar esse estado, né, de uma mente menos agitada, para que a gente possa saborear o silêncio. Então, a primeira ferramenta, espiritualidade. A segunda, a respiração consciente. Dispenso comentários, né, Graciema já colocou muito bem o quanto que é importante a escolha de respirar de forma consciente. Quantas vezes eu me reconheço, né, eu não sei se vocês também sentem assim, uma certa preguiça, né, de fazer algo que é tão importante, que é a prática da respiração consciente. E hoje já estudada, desenvolvida, com várias formas, com várias técnicas da gente fazer essa prática da respiração. Na meditação, essa respiração consciente, ela acontece, já acontece, mas existem várias outras maneiras da prática dessa respiração. Atividade física, exercício físico. Hoje, para quase que todos as queixas nossas, até o médico, né, os profissionais mais nessa visão tradicional do cuidado, eles vão falar em atividade física, exercício físico. Se for alguém no psiquiatra com ansiedade, provavelmente ele vai escutar dizer, faça atividade física. Depressão, atividade física. Ah, mas vai um que está com problema de colesterol, atividade física. Tudo. Praticamente tudo hoje, né, a atividade física vem para nós como uma ferramenta muito importante nesse cuidado da saúde. E não só da saúde física. Quanto que faz bem uma boa caminhada, uma natação, uma pedalada, e aí o bom é que a gente pode escolher aquilo que também associar, né? O cuidado, né, com o nosso corpo, com o nosso ser, e ao mesmo tempo, que também é uma forma de cuidado, fazer algo que nos dá prazer, que nos dá satisfação internamente em nós. Alimentação, está aí também nutrição, né? Porque a nutrição, ela está para além da alimentação. A alimentação, eu estou falando mais do ato mesmo de comer algo, me alimentar de algo. Nutrição, também passa pela alimentação, mas não só isso. Eu vou me nutrir também de tantas outras coisas, desde o conteúdo que eu acesso na internet, o livro que eu leio, minhas conversas, né, o assunto, o conteúdo dessas conversas partilhadas com outras pessoas, aquilo que eu escuto, os meus sentimentos, os pensamentos, tudo isso se transforma em nutrição. Então, a importância de escolher bem com o que eu vou nutrir a minha vida, né, a minha mente,
os meus pensamentos, minhas emoções. Contato com a natureza. Nós somos parte dela, né? Então, quando eu crio essa conexão com a natureza, sobretudo com a Mãe Terra, essa força criadora que a natureza tem, essa capacidade, né, de estar sempre nesse movimento do novo, isso faz muito bem para nós. A dimensão dos relacionamentos é outra ferramenta importante. E aí tem a nossa família, a nossa casa, o ambiente que eu estou, também minhas amizades, o trabalho, no nosso caso, vida religiosa, a nossa vida comunitária, a vida congregacional. Isso se constitui num elemento fundamental também para a gente viver bem. O autoconhecimento. Se o nosso processo de gestão é buscar ser um pouco melhor a cada dia, buscar a nossa melhor versão, né, requer que eu também me conheça, quem realmente eu sou. E existe hoje, né, vários caminhos para esse autoconhecimento. Um deles, que faz parte também lá do programa do Centro de Vida Madre Clarice, que é o Eneagrama, que é uma ferramenta simples, né, muito acessível para esse autoconhecimento. Quem sou eu? E a partir do lugar que eu estou, como desenvolver ainda mais, né? E a administração do tempo. Aí aqui entra o tempo cronológico. E como é difícil, né, a gente dar prioridade para as nossas coisas que são essenciais. Ainda mais agora nesse mundo da comunicação, das redes sociais, é muito envolvente, né, tem muita coisa boa, e às vezes também nós nos deixamos envolver. Como administrar esse tempo, né? Como cuidar para que o tempo, mas não de forma também que gere um estresse, né? Porque aí, senão, não vai nos ajudar. Mas nesse sentido, da gente ter o nosso tempo a nosso favor. Agora, recente, na pandemia, né? Muitas pessoas entraram em crise, porque não sabiam o que fazer com o tempo. Corriam tanto que, quando precisou parar, não sabia muito como lidar. E aí tem a outra dimensão do tempo, que é o tempo existencial, né? Que não é o tempo cronológico, mas é o tempo que as coisas vão acontecendo dentro de mim. A dimensão da autoliderança, é importante que eu faça, né, as escolhas, né, sobre a minha vida, que eu tenha esse poder. Uma das coisas que hoje, quer dizer, sempre é muito falada, né, mas está sempre na internet, é a procrastinação. Um elemento que nos atrapalha bastante na nossa gestão de si é procrastinar. A gente vai sempre deixando para depois, quando der, quando sobrar tempo. E aí não priorizamos aquilo que é essencial. E liderar a si mesmo antes de liderar outras pessoas. É preciso voltar para dentro, escutar os seus pensamentos e intuições. Liderar os pensamentos, os sentimentos, capaz de ser mestre da sua existência. Eita, é bonito e é difícil, né? Mas ter essa maestria sobre a minha vida. E empreender uma transformação interior. Jesus, ele conta, né, para os discípulos sobre a parábola do grão de mostarda.
que é aquele grãozinho, o menor, a menor das sementes. E aí, quando lançada na terra, capaz de brotar e de se tornar uma das maiores árvores. E aqui está a imagem para falar, né, desse equilíbrio, dessa gestão, dessa autoliderança. Sempre é tempo de procurar a nossa moeda perdida. Outra imagem bíblica para nós. Sempre é tempo de procurar a nossa moeda perdida. Olha que ensinamento de Jesus, né? A mulher tinha 10 moedas. Tem versões que vão dizer 10 pérolas preciosas. Ela perde uma, se dá conta, e aí ela acende a luz, pega a vassoura e vai varrer cuidadosamente a casa até encontrar. E quando ela encontra, ela convida as vizinhas, as amigas para festejar, para comemorar. E nós somos assim. Ao longo do caminho, nós vamos também encontrando pérolas. As 7 portas, podemos dizer que é uma delas. Pode ser que em algum momento a gente até esqueça do que nós aprendemos aqui. Mas, de repente, pode ser que a gente sinta falta. Aí é a hora de voltar, né? Nos nossos apontamentos, lá no nosso celular, no nosso computador, que nós salvamos os nossos arquivos, que nós salvamos as lives. Para quê? Para a gente reencontrar, né, tanta coisa boa que nós compartilhamos aqui nessa grande tenda das 7 portas. E, para terminar, mais uma, que eu já trouxe no início, mais uma iluminação bíblica para o nosso processo, né, de gestão de si. Nosso desejo mesmo de sermos pessoas melhores. Quando Jesus ensina para os discípulos, lá no Sermão da Montanha, né? Não sei se vocês já passaram, sei que as 7 portas também contempla, né? O Sermão da Montanha. Quando Jesus ensina os discípulos, ele é um imperativo que ele diz, né? Brilhe a vossa luz. Ele não diz para os discípulos, quem entre vocês tem uma luz, tem luz, faça brilhar. Não. Eu imagino que ele olhou nos olhos de cada um deles e aí falou, de maneira muito amorosa, muito carinhosa. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Isto é, trazer o melhor de nós mesmos. Papa Francisco, naquela mesma carta encíclica que eu falei sobre a santidade, ele diz assim, ser santo é trazer à luz o que de melhor Deus colocou em você. Uma boa gestão de si é um projeto de santidade nesse sentido, de trazer à luz o que de melhor Deus colocou em nós. E aí nós podemos pensar, ora, Deus, na sua generosidade, o Criador, o Divino, na sua generosidade, ele não vai colocar pouca coisa dentro de nós. Então, nós temos muita coisa bonita, bela, para trazer à luz e tornar esse mundo melhor, dentro do possível. E olha que nós estamos precisando de muitas luzes, vibrantes, né? Para iluminar a nossa vida e a vida de tantas pessoas. Muito bem. Agora a gente pode voltar, deixa eu encerrar o compartilhamento aqui. E vamos para a nossa conclusão, abrindo mais uma vez a palavra, se alguém quiser também dizer mais alguma coisa, quem já falou, quem não falou, se quiser fazer algum destaque, também relacionar com o que já
viveram nas outras lives, que já ouviram, mas também que escuta todo dia, né? Quanta coisa está chegando para vocês dessa tenda das 7 portas, né? Quem desejar, só abrir o microfone e falar. Pronto, posso falar? Posso falar? Pode falar, sim. Uhum. Então, Mônica, estar aqui nesses dias com as 7 portas está me fazendo lembrar de mais uma coisa que eu nunca esqueci, que foram os dias bons que eu passei aí no Centro de Vida, de muito aprendizado. E, como eu falei no primeiro dia, eu falei para a irmã Graciela, eu sinto não ter aproveitado tudo, porque eu sei que eu captei muita coisa, mas que foi só uma parte de tudo. Hoje eu estou tendo a oportunidade de relembrar muitas coisas que me são importantes. Mudei muito meu jeito de viver, meu jeito de ver o mundo, de olhar para mim mesma, mas eu ainda tenho muito para melhorar, né? Então, esse tipo de encontro, né, participar desse grupo, para mim está sendo maravilhoso. Muito obrigada. Gratidão a vocês todos. Nós que agradecemos, né? E quanta coisa boa Fugiu, nós já tivemos contato na vida, né? Mas, assim, também, eu acho que cada momento, né, Maria das Graças, a gente fica com aquilo que coube dentro da gente. Porque a gente vai ampliando, né, a consciência e depois, às vezes, depois que a gente passa e que vê que era mais importante ainda do que eu imaginava. Né? E aí a gratidão por aquilo, pela semente que foi lançada. Né? E às vezes, quando, não sei se vocês já fizeram essa experiência, né? A gente escuta alguma coisa, determinada coisa, e naquele momento da vida não fez tanto sentido como agora. Nossa, como que eu não tinha percebido isso? Como que eu não tinha me dado conta de que isso era tão importante? Porque naquele momento ainda não cabia, né, entre aspas, não cabia ainda dentro de mim. Né? Uma outra coisa que eu queria falar sobre a fala da irmã hoje, para mim foi emocionante. E quando ela disse que o marido foi para o Centro de Vida, né, nos últimos tempos dele aqui na Terra, e lá ele teve uma grande oportunidade, não a cura física, mas a cura espiritual. Que coisa linda, né? Uma vez eu fui com meu pai, já idoso, visitar um amigo que estava com câncer, e já nos últimos dias, e o amigo dele disse assim, eu sou muito grato a Deus por ter me dado esta doença. Eu estava jovem, eu assustei muito com a fala e prestei muita atenção. Aí ele falou, eu tive a oportunidade de repensar a minha vida e de me aproximar de Deus. Lindo, não é? Lindo. Então, a cura espiritual é a melhor das curas, né? Verdade. Ok. Muito obrigada, Maria das Graças. Obrigada. Mais alguém? Olá. Boa Oi, noite. Boa noite. Boa noite, Mônica, irmã Graciema, Benedito, Nestor, todas e todos, Magno. É um prazer, mais uma vez, participar desse magnífico encontro dos 7 Portas e falar só um pouquinho sobre aí a tua apresentação, a tua partilha, com referência à questão, tu fizesse a administração, eu também fiz, mas essa administração do tempo hoje, para nós, creio que no campo da meditação é um exercício de autoajuda fundamental. Eu tenho muita dificuldade, eu até já disse para a irmã Graciema que eu tenho dificuldade de meditação, embora
tenha feito algumas tentativas, mas não intensifiquei por conta das dificuldades. Eu vou descobrir o que é para poder meditar melhor, mas eu tento. O tempo, com referência ao tempo, o tempo hoje a gente foi adaptado ao mundo em que a gente vive para a gente ser acelerado. Eu entrei em depressão e ansiedade no ambiente de trabalho, a irmã Graciela me conhece muito bem, sabe dos pormenores da minha jornada de vida, quando eu trabalhava feito louco. Então, hoje, eu estou adoecido nessa questão, estou melhor do que o que eu estava antes, com certeza, mesmo assim. Mas, assim, para nós, hoje, a administração do tempo, num mundo que cobra muito da gente, no ambiente de trabalho, no ambiente social, no ambiente de igreja, no ambiente comunitário, no ambiente familiar. Então, cobra muito a questão do tempo. E eu costumo usar o que a irmã Gracinha uma vez disse para nós aqui nas escolas bíblicas, nas nossas andanças, que a palavra de Deus nos diz que há tempo para tudo. E quem teve pressa para resolver as coisas foram os 3 reis magos para levar Jesus do jugo de Herodes. E até hoje, lembra, irmã? Até hoje eles não voltaram para dar a resposta. Então, administrar bem o seu tempo, não se preocupe com os fatores externos, com as coisas externas, mas curta o momento presente para que você possa ter uma excelência na sua qualidade de vida, sobretudo na meditação. Não é fácil, nada é fácil. Até para nascer, a gente passa 9 meses no ventre materno e nossa mãe sente dor na hora do parto, né? De um jeito ou de outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, administrar o tempo e não se preocupar, porque se a gente for se ligar na questão das cobranças do que o tempo exige de nós, a gente não vai conseguir realizar nada. E a gente precisa fazer o que nos faz bem. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. E tem aquela dinâmica, né, irmã Gracema? Da questão de trabalhar, inclusive, a própria respiração, até numa fila de banco de trabalho, você dá ali você está em pé, você quebra o joelho um pouquinho para frente para você descansar e trabalhar ali tua respiração enquanto está ali esperando o teu atendimento. Coisas boas, e a gente só tem que agradecer e mostrar aí para vocês, ver se vocês conhecem essa pessoa bonita aí, ó, essas 2 pessoas bonitas aí, ó. Bom tempo. Eita, Petrolina. Foi assim que a irmã foi para Minas, viu, Mônica? Foi assim que a irmã foi para Minas, a gente se encontrou aqui em Petrolina, todo mundo, e eu tive a oportunidade de tirar essa fotografia e registrar esse momento com ela. Olha nós como era aí, ó. A irmã do mesmo jeito, rapaz. Eu aqui tô diferente, olha como é que eu tô, olha. Uma barba. Diferença enorme. Petrolina. Coisa boa. Obrigada, tá, pela partilha. E sabe o que é que o que é que me veio agora? A gente falando muito nas redes sociais, né? E desse mundo agora que a gente está vivendo, e hoje a gente depende mesmo, né, de certa forma, do celular, né, para os contatos. Depende não, a gente foi criando essa dependência. Mas olha só, a gente recebe um áudio, tem até aquela opção de colocar no mais apressado, no e-mail, no 2, né? Para poder passar logo. E esses dias o rapaz que é nosso gerente aqui, ele disse que estava lendo algo sobre o quanto que faz mal para o cérebro. Porque acelera o nosso cérebro. Você vai ver um filme no YouTube, no Netflix, já te dá a opção de passar mais veloz. Nossa, olha que risco que a gente corre, né? Porque os estímulos neurais são muito mais rápidos. E, às vezes, essa mesma pressa, a gente se encontra diante de determinadas coisas na vida e a gente queria, né, que tivesse a possibilidade de acelerar lá para poder passar logo, né? Passar. É fantástico, Mônica. E você traz presente a questão da comunicação nas redes das redes sociais, com essas novas tecnologias que estão ao dispor do homem e da mulher. A gente, há um tempinho atrás, a gente demorava
uma eternidade para escrever uma carta. A gente começava, né? E depois a gente amassava, jogava fora porque não estava legal e começava de novo e a gente fazia. A gente saía de casa ou do trabalho, passava no correio, fazia a postagem, escrevia para a pessoa, para o destinatário. Quando chegava lá, o tempo de chegar, depois vinha a resposta. E como era bom quando a gente recebia uma carta. E a gente tinha todo o tempo do mundo para escrever e para fazer a leitura. E no modo acelerado, no celular, hoje, nessa ferramenta que nós temos, que se chama WhatsApp, Telegram, Instagram, etc., etc., a gente acelera de tal maneira, YouTube, né, para dar aquela velocidade, avança mais à frente, porque a gente foi adaptado a essas questões. Então, a gente aprendeu também que, na nossa vida, a gente tem que inculcar na mente e no coração as coisas boas, principalmente da palavra de Deus, né? Desde aquela época, né? Meu pai era um arameu errante que desceu o Egito, então tem que inculcar na mente e no coração, para que a gente possa favorecer isso. Então, volto a dizer que o tempo que o mundo exige de nós, deixa para ele, para o mundo, e vamos fazer o nosso tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, é totalmente diferente, e a gente precisa valorizar. Você trouxe uma transparência linda, que é da natureza, né, ali de um passeio de os pássaros. Então, a gente contemplar também a beleza. Os pássaros na sua vida não têm essa pressa. Ele faz o seu trabalho normalmente. O homem é que é apressado. E a gente aprendeu, entre aspas, no jargão sertanejo, quem que é apressado, come cru, não come cozido. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Valeu, Mônica, obrigado. Obrigada a você, muito obrigada. E vamos concluindo, né, Gracima? Agradeço muito a oportunidade. Continue firmes nessa caminhada das 7 portas. E sempre que puder participar da grande tenda do encontro, terças e quintas-feiras, né? Muito obrigada, gente. Gratidão. E Santa Paulina interceda por nós e nos abençoe hoje e sempre. Graciema, um abraço. Próxima semana estarei por aí. Muito obrigada, Mônica. Obrigada mesmo. Continue e Santa Paulina com você também. Ok? E uma bênção para todos, todos. Vamos Mônica. chegar abençoando, que as nossas mãos sejam as mãos de Jesus, que abençoe a cada um e a cada uma. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Até quinta-feira. Amém. Com a graça de Deus.